Eu sou Mirley Castro. Eu sou Janaína Mazalek. E nós somos o Pod Lei. Olá, seja bem-vindo ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa hoje tem oferecimento de Rápido Chapuri, América Tech, Vitrine das Cores e Flora Jatobá da Amazônia. Doutora Janaína, quem é a nossa convidada de hoje? Hoje tem uma convidada muito especial que eu vou contar uma história sobre ela que vocês vão já saber. É a doutora Tatiana Campos. Vai falar sobre o que, Mirley? Então, vamos falar sobre aposentadoria rural e BPC Loas, tá? Vocês não saiam daí. Mas antes, a gente tem que ir pro nosso intervalo comercial, né? Mas antes, nós temos que fazer o quê? Mirley, fala aí dos nossos patrocinadores. Gente, porque o filhinho tá chegando, né? Tá batendo na nossa porta. Nós temos que pagar o leite das crianças, comprar presente de Natal. Então vamos falar de quem paga os nossos din-din aqui, ó. Vamos falar sobre Vitrine das Cores para você que precisa pintar seu escritório. Doutora Tatiana, quer deixar seu escritório bonito? Você tem que passar ali na Vitrine das Cores, que fica na Via Chico Mendes e também no Bosque. Temos também a América Tech para você trocar o seu iPhone, tá? Trocar iPhone, acessórios, transferência de dados, que fica ali no Shopping Aquiri, loja 2047. Temos também Rápido Chapuri para você que precisa, né, empresário, quer trazer sua carga de São Paulo a Rio Branco, você passa na Rápido Chapuri, que fica atrás do Alto Posto Amapá, tá? Temos também Flora Jatobá. Gente, preste atenção, nós mulheres gostamos de estar sempre belíssima. E chegou o queridinho, que é o creme de mulateiro facial, perfeito, tá? É só você acessar @florajatobá e conhecer esse produto incrível, porque é 100% natural. Agora, nós vamos ao bloco comercial, já voltamos com Tatiana Campos. Vitrine das Cores, a evolução em tintas em Rio Branco. Aqui você encontra as melhores tintas imobiliárias e automotivas, além de acessórios para pintura, sempre com os melhores preços e facilidades de pagamento. Aproveite o 10% de desconto para pagamentos à vista. Parcelamos no cartão em até 10 vezes sem juros. Venha para a Vitrine das Cores, a evolução em tintas. Tá com dúvida aonde comprar o seu iPhone? A América Tech chegou aí para solucionar seu problema. Comprando com a gente, garantindo aí um carregador, vai estar garantindo capinha e película. Lembrando que a gente pega celular como forma de pagamento. Você pode estar dando seu celular como entrada e pagando a diferença em um celular melhor. Aqui você pode também encontrar capinha, película, fone de ouvido, os melhores acessórios da cidade. E lembrando que a América Tech tem a melhor assistência da cidade. A gente trabalha com toda a linha Xiaomi, iPhones, Androids, Samsungs, só aqui na América Tech. O endereço da nossa loja fica localizado aqui no Shopping Aquiri, no primeiro andar, loja 2047. Voltamos ao nosso bloco comercial. Vamos começar aqui a nossa entrevista com a doutora Tatiana Campos. Mirley? Mas, doutora, antes da gente falar com a doutora Tatiana, nós vamos falar com quem nos dá o prazer de estar conosco todas as sextas-feiras e aos domingos também, né? Gente, eu quero mandar um cheiro para Ana Luísa Santos, lá do Manuel Julião. E agora para a galerinha do
5º ano do Colégio Álvaro Vieira da Rocha, que estão ligadinhos conosco. E também o pessoal da Transacriana. Gente, o programa de hoje é feito especial para esse povo, né? Fiquem de olho aí. Porque nós vamos falar sobre aposentadoria rural, então já, tá? Mas quem mais, doutora Janaína? Olha, eu quero mandar um super beijo para Ana Beatriz de Paula, lá do bairro Geraldo Fleming. Um beijão para você, muito obrigada pelo carinho. Mas também para Ana Beatriz Reis, lá da rua Novo Horizonte, da Nova Estação. Um beijo, muito obrigada. Gente, cheiro no coração, obrigada pela audiência de vocês. Agora sim, doutora, seja bem-vinda. Bote as mãozinhas. Seja bem-vinda, Tati. Que a mãozinha tá sorte. Doutora. Olha, Mirley, eu disse, né, que eu ia contar uma história. Sim. Preciso. Muitos anos atrás, já conheci a Tati, lá pelas corredores da LEAC, e ela falou assim, Janaína, por que não faz direito? Acho que tu tem tudo a ver com isso. E eu carreguei aquilo ali. Muito obrigada, Tati. Olha só, tu foi uma das pessoas que me incentivou. E até hoje me incentiva e me inspira. Muito obrigada. Eu lembro muito desse dia e eu fiquei muito feliz, assim, de te ver quando começou. Tipo, olha, ela foi mesmo, tirou a OAB, tá advogando, brilhando e tá muito engajada na nossa carreira, viu? Parabéns, eu fico muito, muito feliz. Muito obrigada, querida. Mas conta um pouquinho aí. Eu conheço a Tati, minha amiga aí de longos anos. Conta um pouquinho, Tati. Fala um pouquinho da tua história. Quem que é a Tatiana Campos? Gente, então, sou uma improvável, venho de uma família simples, não tenho berço na advocacia e tudo que a gente constrói na nossa carreira é com muito esforço. Mas eu me orgulho muito de olhar para trás e ver a trajetória que eu tenho construído. Já tenho 7 anos de advocacia, 3 anos me dedicando só para o direito previdenciário. Mas antes disso eu fui jornalista por 16 anos e foi no jornalismo que eu conheci a minha amiga Janaína. Olha, 2 advogadas e 2 comunicadoras agora. Olha, ela tem um pouco de mim, um pouco de você aí, Mirley, olha só. Mas, Mirley, comece aí com as nossas perguntas. Doutora, primeiramente, o que é essa aposentadoria rural e quem pode ter? Então, eu costumo dizer que o INSS ele é um seguro. Se você paga, você tem direito, se você não paga, você não tem. Como um plano de saúde. Mas os segurados especiais, os trabalhadores rurais, os indígenas, os ribeirinhos, os seringueiros e os extrativistas, eles têm uma proteção especial do nosso governo e eles não contribuem com o INSS, eles nunca pagam o INSS, mas eles têm todos os direitos como se eles pagassem, porque o governo federal entende que a contribuição deles é a produção de alimentos, né? É de uma outra forma que eles contribuem. Então, eles não pagam o INSS, eles não têm recolhimento, mas eles têm todos os direitos. Então, eles se aposentam, eles podem deixar pensão para os dependentes em caso de falecimento e também tem, caso eles adoeçam, tem o auxílio-doença, que nem chama mais auxílio-doença agora, é benefício por incapacidade, mas eles também têm direito. Olha, já pensou essas pessoas, né, que se dedicam tanto, estão lá, né, no sol a sol, produzindo, né, o alimento para chegar na nossa mesa. Imagina uma pessoa dessa não tiver esse direito, né? Mas, Tati, a aposentadoria, assim, o INSS, ele pede requisitos, né? Não é simplesmente, eu quero aqui, moro no campo, quero me aposentar. Pode falar um pouquinho desses requisitos? Tem requisitos, senão eu também já estava aposentada, todo mundo quer, né? Olha, para o trabalhador rural, precisa ter 55 anos se for mulher, 60 anos se for homem. Então, a idade dele já é um pouco reduzida comparando Devido o esforço, né? O trabalho braçal, o sol. Então, eles aposentam mais cedo, mulher com 55 e homem com 60. E eles precisam comprovar 15 anos de trabalho rural, 15 anos morando no seringal, na colônia, na fazenda, na área rural. Como que eles vão comprovar isso é uma das dificuldades que eles enfrentam, mas a gente comprovando esses 15 anos, eles podem aposentar, fazendo a idade, 55, 60, tá aposentadinho. Tati, como é que comprova de fato? Tem que morar lá, tem que demonstrar assim que, documentos né, de documentos assim, de terra, assim, sementes, notas fiscais, isso entra também? Entra. Olha, notas fiscais não precisa nem ser de produto agrícola. Comprou um colchão, mandou entregar lá na zona rural ou deu o endereço na hora de fazer o cadastro, tá isso na nota fiscal, serve. Então, prontuário do posto de saúde, por mais que você que não vá no posto de saúde da zona rural, venha num posto na cidade, mas lá você coloca o endereço. Então, esse prontuário é uma das chaves, assim, a gente usa muito. Documentos escolares dos filhos. Então, as crianças, elas estudaram em escolas de zona rural, elas têm boletim, têm histórico escolar, isso serve também.
Às vezes a certidão de nascimento das crianças também serve. Aí tem um pulo do gato, depois a gente pode falar um pouco mais dessa certidão de nascimento ou de casamento dos pais. Certidão de batismo, de batistério, que antigamente tinha muito, hoje a gente ainda tem muito cliente que tem essa certidão como prova. Então, assim, é uma vasta gama de coisas que a gente pode utilizar como prova rural. E aí você perguntou sobre morar no campo, né? É assim, são duas regrinhas. Na hora que você completa o fato gerador, ou seja, na hora da sua idade, completou 55 anos e completou 60, você tem que estar morando no campo. Mas aí fiz 55 anos há 6 anos atrás, vou pedir a minha aposentadoria só agora. Precisa estar morando no campo? Não, se você estava morando naquela época do seu aniversário de 55 anos ou de 60 anos se formem, não precisa estar morando no campo. Então, ou é na data que você pede ou na data do seu aniversário, completou a idade. Doutora, a Previdência ela sofreu uma reforma, não foi? Isso vai impactar ou impactou na aposentadoria, não? A emenda constitucional de 2019, que mudou a Previdência, né, fez essa reforma. A última grande reforma. Foi. E pelo visto já tem outra aí no forno, tá? Porque a gente não tem um dia de paz, não. Sempre estudando, Tem que né, estar de olho, doutora? tem tempo. Não, gente, portaria do INSS que é uma por semana. Mas enfim, essa reforma da Previdência, ela não teve um impacto pro produtor rural, não, graças a Deus, aleluia, amém. Não teve, ela não mudou muitas coisas, principalmente a idade, que é o fator mais importante para eles, ela não foi alterada. As outras categorias, as outras aposentadorias sofreram, né, alterações na idade e os segurados rurais não. Muito legal, né? Olha, então você que está lá na sua casa, cuide dos seus documentos, porque, doutora, a gente que advoga, a parte mais difícil é juntar a documentação. Eu falo para o meu cliente, olha, a parte mais difícil é essa, porque tem que ir atrás, tem que correr, então, ó, guarde seus documentos aí. Inclusive, eu quero dar uma dica para os nossos clientes, para você que está nos ouvindo sobre documento. Quando uma pessoa vem na cidade, por exemplo, vai registrar um menino no cartório, vai fazer qualquer coisa, ela pega e dá um endereço de um parente que mora na cidade, porque acha que é mais fácil. Pode facilitar para chegar uma correspondência? Pode, mas só que isso está atrapalhando a sua vida, você não imagina o quanto, porque o seu endereço rural é uma prova que você é trabalhador rural. E quando você chegar lá na idade de aposentar, aí a gente começa a ir atrás de documento de prova e tudo com endereço de cidade, não constitui prova. Claro que tem as possibilidades do trabalhador trabalhar no campo, morar na cidade, pode, mas só que a prova fica mais difícil. Então, veio fazer cadastro, veio registrar menino, dê o seu endereço da colônia, facilite sua vida, que isso é... O pessoal geralmente coloca o endereço do parente, né, que está hospedado. Doutora, já deve ter ganhado muita galinha, não já? Muita galinha caipira, muita macaxeira. Caju, banana, limão. Ai, que delícia, eu adoro esses Isso é clientes. gostoso, né? Eles sempre agrada a gente. São muito queridos mesmo. Doutor, tem uma diferença, né, entre a aposentadoria por idade e a aposentadoria por contribuição. Isso afeta também? Existe também isso no rural? Não, a aposentadoria do trabalhador rural, eles são segurados especiais, né? Eles são uma categoria de segurados especiais e eles aposentam cumprindo esses requisitos dos 15 anos de trabalho rural e da idade. Eles não aposentam, né, porque os trabalhadores urbanos, os professores, os médicos, todos têm várias regras de aposentadoria. Os segurados especiais não, eles aposentam cumprindo o requisito da idade e do tempo de contribuição. Doutora, eu queria saber sobre valores. Qual é o valor, assim? Tem uma média? Tem um valor a mais? Isso, da aposentadoria rural? Não, eles vão aposentar sempre com um salário mínimo, tendo direito ao 13º. E tem direito a deixar a pensão para dependentes, em caso de falecimento, tem direito a auxílio por incapacidade caso adoeça. Eles têm esses benefícios, mas o valor é sempre um salário mínimo. Então, eles aposentando como segurados especiais vão receber sempre um salário mínimo. O trabalhador rural, que não é o segurado especial, que é diferente, aquele peão de fazenda, o capataz, aquele povo que trabalha mesmo nas fazendas, que tem carteira assinada como trabalhador rural, eles não são segurados especiais, porque eles estão ali contribuindo, eles são empregados, mas eles têm algumas benesses, assim,
Por exemplo, a idade. Eles usam a mesma idade do segurado especial. No caso deles, eles podem receber Uma média, né? um salário maior que um salário mínimo, porque tem capataz, tem peão de fazenda ganhando 2.500, 3. Então depende da função dele. Se ele era trabalhador rural, ele contribuía, a aposentadoria dele vai ser em cima da contribuição dele. Mas os agricultores, os ribeirinhos, os pescadores, não, eles vão ser sempre com um salário mínimo. Porque tem pessoas que moram, vamos tentar falar de um linguajar bem simplório mesmo, para quem está nos assistindo, principalmente as pessoas que moram na zona rural, que elas possam entender. Vamos lá, então tem pessoas que você falou, capataz, né? Aquela pessoa que trabalha na fazenda. Se tiver carteira assinada, se tiver contribuindo, porque ele não é segurado especial, ele não é agricultor, ele é empregado rural. Tem uma de mim, digamos assim, eu sou a senhorinha que mora na colônia, mas eu tenho uma pessoa que trabalha para mim, ele é só meu funcionário. Eu tenho um direito e ele tem outro, correto? Correto. Doutor, mas assim, eu gostaria de entender também a parte do... Precisa ser agricultura só para vender ou pode ser de subsistência também, esse rural? Ela é proeminentemente de subsistência. Agora, não quer dizer que ele não vai vender aquela pequena produção dele. O que limita o segurado especial, na verdade, é o tamanho da terra. É o tamanho daquela colônia, daquela fazendinha que ele tem. Não pode ser um latifundiário, né? Não Assim. pode. Então, assim, é limitado a 4 módulos fiscais. O que é módulo fiscal? É uma medida que o governo usa para delimitar em quantidade de hectares. 50, 30 mais ou menos? Depende de município para município, mas cada módulo aqui em Rio Branco, se não me engano, são 70 hectares. Tem uns que são 50 hectares, uns que são 70 hectares, e aí 4 módulos rurais desse formam o tamanho ali de área que o produtor pode ter, para ele ser considerado segurado especial. Então, assim, tem uma fazenda enorme. Não, ele não é segurado especial. Se ele quiser aposentar, ele vai ter que contribuir. Mas, olha só, o grosso dos nossos clientes, então, aquela senhorinha que mora na colônia, que está ali com a roça dela ali a vida inteira, criou os meninos tudo lá, o trabalhador rural, o pescador, e no caso do pescador, Jana, tem uma coisa interessante, que não é só o que pesca, mas o que conserta o barco, o que conserta a rede também está incluído. Tudo vai por equiparação. Vai, eles estão equiparados, eles estão assegurados, estão cobertos. Então, assim, essa senhora que está nos assistindo, esse senhor que está nos assistindo, que está ali há anos naquele sol, naquela labuta, você tem direito. Você não precisa pagar INSS se você está assegurado. Procure um advogado, né? Corra atrás dos seus direitos, vá lá, né? Na X Federal, na INSS, que vai ter alguém para ajudar você. Doutora, nós mulheres, em todos os campos, sempre a gente tem essas dificuldades, né? E vamos lá, agora você imagina para essas mulheres que trabalham na zona rural, que moram na zona rural, quais são os desafios, principalmente nessa parte da aposentadoria? O desafio das mulheres, né? Vamos lá. A documentação é um desafio tanto para elas quanto para eles, mas para elas, em algumas situações, é mais difícil. Por quê? Porque os documentos estão, as provas, né? Nota fiscal, documento da terra, e não precisa ter terra no nome para poder aposentar, tá? Isso aí é mito. Mas documento de terra, contrato de compra e venda, tudo está no nome do pai, do marido, do ex-marido, do ex-ex-ex-marido. Então isso dificulta muito. A mulher, muitas vezes, que está ali com 50 anos, 55, na beira de aposentar, ela não tem documentação nenhuma. Está tudo no nome, né, de outras pessoas. Isso aí é uma dificuldade. Isso dá um trabalho para a gente resolver. E muitas vezes essa mulher, ela colocava, quando ia fazer um cadastro no SUS, quando vai lá na Justiça Eleitoral, ela não diz que ela é agricultora, ela diz que é dona de casa, ela é do lar. Então, assim, já tem jurisprudência para isso, mas é um desafio maior, né? E muitas vezes não são nem casadas no papel, né? Tem que reconhecer a união estável. Não necessariamente, a gente consegue. A gente faz uma declaração de união estável, junta a prova de filhos em comuns, convivência. Essa de reconhecer a união estável é mais em caso de pensão por dependente. Tipo assim, o companheiro faleceu, essa mulher que vivia com ele, ela pode ter direito a uma pensão e os filhos também. Mas para aposentadoria, a gente não precisa, a gente consegue usar as provas em comum. A gente fala de mulheres com 55 anos, né? Nós conhecemos mulheres com 55 anos
Lógico que eu quero chegar a 55 anos poderosa. Agora você imagina uma mulher com 55 anos na roça, né? Se para o homem em si o trabalho árduo, no sol, ainda mais nesse sol que nós vivemos hoje. O Acre aqui, Um sol para cada Imagina uma mulher um. com 55 anos e não ter a possibilidade de se aposentar, deve ser complicado, né, doutora? É muito triste, é muito ruim, né? E muitas vezes elas começaram a trabalhar com 6 anos de idade. Isso é possível, tá, Jana? Apesar da Constituição dizer que não existe trabalho infantil, que não existe. A gente sabe que é diferente, né? Então, Nessas áreas assim, rurais. o que essa mesma lei diz? Eu não vou punir essa pessoa 2 vezes. Então, se eu, Estado, não conseguir proteger para que ela não pudesse, não precisasse trabalhar com 6, 7, 8 anos, agora eu não vou punir de novo, não deixando ela aposentar. Então, se a gente precisar pegar tempo rural dessa mulher, ela, por exemplo, tem 55 anos, mas ela está há 10 anos só que voltou lá para a zona rural, para a colônia dela. Ah, mas ela nasceu na zona rural com 6 anos, ela ajudava lá o pai botando os carocinhos de milho lá nos buraquinhos, ajudando a plantar essas coisas. Então, eu vou lá atrás, eu pego esse tempo rural dela, dos 6 anos, 7 anos, 8 anos, e a gente junta e consegue fazer os 15 anos para ela poder aposentar. Doutora, é um trabalho muito minucioso, né, com essa documentação, dessas pessoas, né, que às vezes, né, não tem tanto conhecimento de poder ajudá-las. Parabéns, eu acho um trabalho muito lindo quem trabalha assim com a previdência rural. Nós vamos para o nosso intervalo, né? Vamos lá, vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco vamos voltar com um novo tema aqui com a doutora Tati. Isso, porque geralmente quando a gente olha uma para outra assim, significa que nós temos que ir para o intervalo comercial. Já voltamos. Vitrine das Cores, a evolução em tintas em Rio Branco. Aqui você encontra as melhores tintas imobiliárias e automotivas, além de acessórios para pintura, sempre com os melhores preços e facilidades de pagamento. Aproveite o 10% de desconto para pagamentos à vista. Parcelamos no cartão em até 10 vezes sem juros. Venha para a Vitrine das Cores, a evolução em tintas. Tá com dúvida aonde comprar o seu iPhone? A America Tech chegou aí para solucionar seu problema. Comprando com a gente, garantindo aí um carregador, vai estar garantindo capinha e película. Lembrando que a gente pega celular como forma de pagamento. Você pode estar dando seu celular como entrada e pagando a diferença em um celular melhor. Aqui você pode também encontrar capinha, película, fone de ouvido, os melhores acessórios da cidade. E lembrando que a America Tech tem a melhor assistência da cidade. A gente trabalha com toda a linha Xiaomi, iPhones, Androids, Samsungs, só aqui na America Tech. O endereço da nossa loja fica localizado aqui no Shopping Quiri, no primeiro andar, loja 2047. Voltamos do nosso intervalo comercial e agora nós vamos trocar de assunto. Nós vamos falar sobre BPC Loas. Você conhece? Se não conhece, você vai conhecer agora, porque a doutora Tatiana Campos vai falar pra gente. Doutora, o que significa? Que sigla bonita é essa? BPC Loas. BPC Loas, bonita é a transformação que ele faz na vida das pessoas quando elas conseguem o benefício. O BPC Loas é benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial pago pelo governo federal
dentro da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, o nome do benefício é BPC, que faz parte da LOAS. E realmente, agora a senhora disse que fica bonito quando o benefício chega na casa da pessoa, que transforma a vida da pessoa. E quem são essas pessoas? Quem tem esse direito? Vamos lá. Pessoas de baixa renda, pessoas que tenham ou 65 anos ou mais e não tenham renda, ou pode ter qualquer idade, de bebê até 1000 anos, desde que tenha algum transtorno, alguma deficiência, algum problema de saúde. Que problema de saúde? Gripe? Não, né? Não dá. Doenças crônicas, são né? doenças de longa duração, doenças de rins, doenças no coração, doença mental na coluna, é muito comum coluna. Então, autismo, crianças com TDAH, com TOD, com autismo, todas têm direito, desde que elas sejam de baixa renda. Tati, nós falamos muito aí dos documentos necessários, para a aposentadoria rural. E agora fala pra gente quais são esses documentos necessários também para conseguir esse BPC LOAS. Olha, um dos requisitos é a inscrição no CRAS. Então, você tem que ter aquele comprovante da inscrição no CRAS. Explica pro pessoal o que é o CRAS, Vamos lá, CRAS, todas as regionais, eles têm um CRAS, regionais de bairros. Então, assim, procura saber qual é o CRAS do seu bairro e diz que quer fazer a inscrição no CRAS. O nome da inscrição, na verdade, é CAD único, cadastro único. É por meio desse cadastro único que o governo federal sabe qual é a sua renda, qual é a sua condição. É o cadastro do Bolsa Família, Fica mais fácil quando a gente fala o cadastro do Bolsa Família. Quem administra os CRAS são a prefeitura, né? Sim, são as prefeituras. A gente vê lá o órgãozinho da prefeitura, no bairro, o CRAS, e a pessoa vai lá. Aí tem que fazer o quê? Leva documentação pessoal, a sua e a dos membros da sua família, com comprovante de endereço e faz a inscrição no CRAS. E aí, lá no CRAS, eles vão dar as orientações, muitas vezes a assistente social faz uma visita nessa casa para poder confirmar lá o cadastro. Então, o CAD único. O CAD único e, no caso da pessoa ter 65 anos, só vai precisar do CAD único e da documentação pessoal, mas se for um benefício buscando por uma doença, um transtorno, aí vai precisar de laudo médico. Então, precisa de laudo. Então, a pessoa tem que ir atrás do médico, pegar esse laudo aí, levar lá para o advogado tudinho. Isso, entendi. Doutora, digamos que tem, a senhora falou doenças, que são doenças raras, doenças crônicas. Geralmente tem famílias que tem duas pessoas com esse tipo de doença e o pai ou a mãe é aposentado. Tem algum problema? Adoro esclarecer sobre isso, porque, gente, já tive cliente que quis cancelar e que cancelou o pedido administrativo, porque, gente, às vezes dentro do INSS, eu fico louca com isso, mas deram informações, com CRAS, vai perder, às vezes dentro do próprio CRAS, assistente social dá uma informação. A lei mudou em 2020, então, assim, se tiver 20 pessoas dentro da casa e as 20 se qualificarem para esse benefício, as 20 vão receber. Não tem problema. E outra coisa, se a mãe recebe um BPC e o pai uma aposentadoria que seja de um salário mínimo, essa aposentadoria, uma vai ser excluída, tá? Não vai entrar no cálculo dessa renda. Gente, então, pode receber mais de uma pessoa um benefício na mesma casa? Pode mais de um benefício na mesma casa, mesmo que nessa casa tenha um idoso que já receba uma aposentadoria que ela seja de um salário mínimo. E uma outra coisa, já, entrando demais assim no assunto, mas a gente acha assim, não pode ter renda nenhuma. Pode ter renda. Essa mãe, por exemplo, as crianças autistas, às vezes as mães trabalham, ou os pais trabalham, e ganham um salário mínimo ou um pouco mais. A gente tem que pegar essa renda e dividir pela quantidade de pessoas dessa família. Então, a regra diz, tem que dividir um salário mínimo por 4 pessoas. Mas aí vem a exceção da regra, que pega e diz, vamos dividir um salário mínimo por 2 pessoas. Ou seja, tem que ter renda, aliás, pode ter renda. E, na verdade, é muito bom que tenha um especialista para analisar, porque às vezes a pessoa acha, eu tenho renda, o marido trabalha, mas eu trabalho, fulano não pode receber. Pode, então procura um especialista, dá uma avaliada no caso, que muita gente está deixando de ganhar o benefício porque acha que não tem direito, porque tem renda. Sejamos sensatos, Uma família com 5 pessoas, ou 5 pessoas, o salário é o quê? 1.412. 1.412. Muitas pessoas moram alugadas.
vamos aí botar que a pessoa paga R$400 de aluguel, R$400 já foi. R$1.000 vai fazer feira, comprar comida. Muitas vezes tem que comprar medicação, nem tudo Medicação, tem e aí o custo. dinheiro. Aí vamos botar R$2.800, mesmo assim ainda não dá uma família com 100 Não, pessoas. então assim, é importante que um especialista avalie isso. Passa todo o cálculo. Doutora, é engraçado porque a pessoa acha que a criança, né, tem um transtorno autista, já tem direito de um BPCLoso. E não é assim, Não não é é? automático. Tem uma análise, que a análise é o quê? Tanto a deficiência quanto a questão da renda. Econômica da família. Isso, agora sim, eu sempre digo que, exagerando, né, até uma gripe pode dar direito. Não é que a gripe vai dar, mas assim, como que aquilo está afetando a tua vida? Então, a visão monocular, por exemplo, eu tenho clientes que têm benefício por visão monocular, você só enxerga de um olho, não enxerga com o outro. E tem clientes que não precisam, que eu não conheço médico que é monocular. Então, mas aí como que é a condição de vida? A casa que você mora, o dinheiro que você tem, a alimentação que você tem, o acesso ao posto de saúde, o acesso à escola, o acesso a remédio, o acesso a tudo. Então, assim, a tua condição social, o teu ambiente, ela vai influenciar em como tu vai conseguir viver com essa doença ou não, vai influenciar na tua deficiência. Como que é? Você consegue ser igual com a outra pessoa que não é doente? Não consegue. Então, é avaliado tudo isso. Doutora, quais os casos que mais aparecem, sim, para a senhora? Olha, BPC tem muito autista, tenho muito cliente autista, muito cliente com problema de coluna. Agora, não é assim qualquer dor na coluna. Uma hérnia de disco, um bico de papagaio, uma espondilopatia, uma espondilose, eu tô quase ortopedista de tanto que tem de tudo, já aprendendo. Então, assim, problemas na coluna são muito comuns, fibromialgia para mulheres, muito comum, só que é muito desafiador, fibromialgia que o INSS adora negar. Então, a gente tem que fazer o processo direitinho. Claro, as mulheres tudo é mais difícil. Os homens que fazem as leis não sabem as dores Por das isso que a mulheres. gente tem que aí, ó, persistir, ficar forte, nós somos... E agora podemos ter BPC para obesidade, para alcoolismo, para até dependência química. Então, assim, tudo a gente precisa avaliar. Mas ficou complicado o alcoolismo. Mas dá Porque pra... muitas vezes Sim. o alcoolismo ele é uma dependência, Sim, ele causa um doença. transtorno, é uma doença. É uma doença. Então, assim, não é todo bêbado que vai receber BPC, não é assim, mas existe um Entenda bem. critério. Afeta, né? Tudo tem que ser verificado. Existe um critério e existe a possibilidade, não é muito comum, mas A gente existe. fala, né? O direito não é matemática, né? Não é 1 mais 1 é 2. É o tudo do Depende. tudo depende. Tudo tem que ser avaliado de fato o caso concreto. O BPCLoso, como a doutora falou, traz dignidade. Isso, pra Né? muita É gente. muito assim, é algo, eu acho incrível, porque aquela pessoa que não recebe nenhuma renda, que vive de fato em condição de miséria, quando a pessoa começa a receber um salário, ela tem condição de estudar, né, de procurar um emprego. Saber que pode Então, comprar alguma coisa. Que pode comprar né, uma roupinha para ir atrás, né, de um emprego. Então traz muita dignidade, ajuda a pessoa a crescer, ajuda a pessoa a sair, né, Muitas vezes esses clientes, eles precisam de medicações que não tem disponível nos postos de saúde. Às vezes é uma medicação manipulada, que ela não toma, Muito não caro. tem acesso porque não tem nem para comer, como vai comprar remédio. Então, assim, ele realmente transforma. É muito bom. Eu sempre me emociono quando eu vou fazer a implantação de algum benefício que eu acompanho o cliente, porque eu sei que a partir dali a história dela vai mudar. Um salário mínimo não dá para muita coisa, né? Não dá, mas assim, para quem não tem nada, Nossa, é muita é coisa. muito bom. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco mais a respeito do autismo. Por quê? Porque vem crescendo, não sei o que está acontecendo, vem crescendo muito, né? Assim, a gente... Eu penso assim, será que antes isso não era diagnosticado tanto da nossa geração? E hoje não, hoje em dia, né, tem vários casos que a gente consegue ver. Eu acho que tem as duas coisas, né? Por exemplo, eu tenho um sobrinho autista e o meu irmão fez o exame, fez a investigação e descobriu que era. Que ele é também. Então, assim, nunca foi diagnosticado. Se eu não me engano, doutor, esse estudo para descobrir as doenças vem desde 1943, então tem um longo anos para poder descobrir o autismo. E aí vem avançando. Aí Deus, cada ano botava uma pessoa, um anjo na terra, para poder se prolongar nos estudos até descobrir que o autismo não é loucura. Não. Né? Que as pessoas... Em 1944 teve até um cientista que achava
que o autismo era loucura, e não é. Infelizmente, É muitos muito casos assim isso. aconteceram, né? E Das lutar pessoas pela essa confundirem lei. o Tem o filho do autismo. Mion, tem até uma lei, né, do filho do Mion, acho que é Romeio Mion, mais ou menos assim, a lei de 2020. Então, assim, as pessoas estão começando a entender que isso não é brincadeira. Uma mãe que tem um filho autista, ela Tem que não... se dedicar muito ao filho. Eu tenho muitos clientes que as mães, elas Vive até exclusivamente trabalham, por isso, mas né? doutora, eu tô saindo do trabalho porque Não não dá, a mais. criança não fica com outra pessoa, ou é uma criança que requer muita atenção, ninguém consegue dar conta, só a mãe tem aquela paciência. Mas eu acredito que o autismo, ele está sendo mais diagnosticado agora. E eu também acredito que a alimentação da gente está influenciando, tem muita coisa que influencia. Os autistas, eles têm vários direitos, compra passagem com desconto, tem direito a acompanhante na escola, são muitos direitos. Agora, do BPC Loas, qual é o autista que vai ter direito ao benefício? Aquele autista que a família está inscrita no CadÚnico, é uma família de baixa renda, pode até o pai trabalhar ou a mãe trabalhar, mas aquela renda não é suficiente para aquela família. E ele tem o laudo, né? Tem que ter laudo. Também recebo muito. Doutora, eu acho que o meu filho, gente, a médica não sou eu. Eu preciso, eu Ele até é um oriento, achismo, né? eu até oriento e tal, mas eu não consigo. Eu preciso ter um laudo. Eu preciso que essa criança venha com diagnóstico para que a gente possa fazer o pedido. Então, os autistas precisam também do laudo médico, que é uma dificuldade. Imagina. Muito difícil, muito Qual é o caro. médico, doutora? Neuropediatra. Neuropediatra. Ixi, Nós tem temos pouquíssimos Aqui no lado aqui, nós não é? só temos 4, se não me engano. As psicólogas, as neuropsicólogas, elas também conseguem, né, fazer esse diagnóstico, mas fazer uma avaliação conjunta. Mas o importante é o laudo do neuropediatra e as mães, elas esperam um ano e meio, 2 anos. Eu conheço uma pessoa que está com filho há 1 ano e meio tentando uma consulta para pegar o laudo para poder aposentar a criança. Imagina, se a pessoa já é de baixa renda, precisa ter um laudo, não tem condição de pagar por um médico particular, tem que ir pra A fila. consulta do neuropediatra é em torno de R$700. Nossa. E uma consulta não resolve, Aham. porque Tem que fazer um estudo. tem que ser observado, Sim. às vezes 3, 4 consultas Não, o para olho nu poder. não vai, né? É um diagnóstico mais complexo. Doutora, a pessoa tem um benefício, o BPC Loas, mas ele tem um prazo ou não? Eu brinco com os meus clientes, eu digo, olha, a senhora vai receber esse benefício ou até a senhora ficar boa ou a senhora ficar rica. Aí eles começam a rir. Por quê? Porque a condição do benefício é que a pessoa seja de baixa renda e que ela esteja com um problema de saúde, com aquela deficiência. E o INSS é a pessoa que mais fé tem no Brasil. Ele acha que todo mundo vai ficar bom, vai ficar curado, né? E a fé dele é enorme. Não, e a pessoa chega lá pra perícia toda torta, né, com dor, toda machucada, tá bom, tá apta a voltar ao trabalho. É assim, então, se essa condição de saúde mudar, se esse quadro evoluir para uma melhora, a pessoa não está mais com aquela deficiência, não está mais com aquele transtorno, ela não vai mais se enquadrar no critério. E se a renda dela mudar, ela também não vai mais se enquadrar no critério. Vai que ela ganha na loteria, vai que ela casa com um milionário, Receba. e aí não vai mais ter direito. Mas enquanto persistir a renda e a doença, ela vai ter direito. O que acontece é que o INSS pode chamar essa pessoa para um pente fino. Inclusive, está rolando aí Esse pente um fino pente já. fino desde agosto. E o que é esse pente fino? O INSS, ele tem uma média de quase 6 milhões de pessoas que recebem o BPC no Brasil. E tem fraude, como tem fraude em tudo no Brasil. Isso. Então, ele faz de tempos em tempos assim, uma peneira para ver, será que fulano é realmente necessitado? Será que fulano realmente está doente? Será que fulano realmente não tem renda? Então, eles fazem uma peneira, eles chamam, convocam uma parte dessas pessoas que são obrigadas a fazer uma avaliação no INSS. E aí é o que eu digo para os clientes, conceder o benefício, ok, agora, quando você voltar ao médico, peça um laudo, não vai relaxar, né? Cuida, porque é um... Qualquer hora pode ser chamado. de 2 em 2 anos, aquele benefício pode ser colocado em revisão. Doutor, e o valor também? Qual é o valor? Um salário mínimo e, nesse caso, não tem direito ao 13º, porque ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Mas do rural tem. O rural tem, 13º, Olha ali é a aí, gente, diferença. sim. Rural tem.
Aposentadorias, né, normais Uhum. e incluindo a rural, eles vão ter direito à pensão por morte, vai tudo ter direito, até o auxílio doença tem direito ao 13º proporcional, mas o benefício assistencial não tem. Ótimo. Doutora, estamos aqui já se encaminhando aqui para o final. Vamos para nossas considerações Eu finais. queria falar um bocado. Claro, eu quero que você, né, fale onde pode encontrar você, fale as suas redes sociais. Então, Fique à vontade. o meu Instagram é @TatianaCampusADV e o meu atendimento também é online, atendo todo o Brasil. A pandemia veio para modernizar tudo, Sim. né? Então eu tenho clientes fora, em todo o estado, que eu atendo online e fora do estado também. Então, @TatianaCampusADV é o meu Instagram e pode me achar lá. Qualquer coisa está lá à disposição. Qualquer Isso. dúvida, se vocês tiverem, pode procurar a doutora, pode falar aqui no nosso Pode Lei, que a gente repassa aí a dúvida aí para a doutora. Mas, gente, estou muito feliz, Tati. Foi uma grata satisfação te reencontrar. Muito obrigada. A gente está aqui mais uma vez falando que o Pode Lei Acre é para você que precisa dessas informações. Você pode ir lá no nosso Instagram, Rádio Calçadão Acre, o nosso Instagram é Pode Lei Acre, o nosso canal no YouTube, que é Rádio Calçadão Acre, vai lá, se inscreve, compartilha, já deixa o teu like, tá? No nosso canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre. E o nosso Instagram, Pode Lei Acre, mais uma vez. Cheirinho no coração, muito obrigado pelo carinho de vocês. Gente, a gente fica muito feliz quando fala, vamos gravar o Pode Lei, porque amanhã já é sexta-feira e nós vamos estar na tua casa. Mais uma vez, doutora, aqui a mãozinha para dar sorte. Muito obrigada. tá Tchau, tchau. conduzindo.